Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História, do capítulo 3, que trata sobre a Idade Média, e hoje nós vamos falar sobre a crise no cristianismo. Bom, vamos aqui fazer uma breve revisão. A Idade Média, ela foi marcada pelas relações de suzerania e vassalagem, já vimos isso nas aulas anteriores, e foi um período da história da humanidade em que havia uma interferência muito forte da Igreja nas ações dos governantes e na sociedade como um todo. Bom, muitas críticas foram feitas em relação à Igreja Católica e essa crise, né, decorrente dessas críticas tinham vários motivos, né, a venda de indulgências, a venda de espinhos que afirmavam que era da coroa de Cristo, muitas mentiras eram contadas, a própria missa, os cultos religiosos que eram ministrados em latim, então os fiéis não entendiam, na verdade, nada daquilo que eles falavam, enfim. Então havia muita manipulação dentro da igreja. Então, essa insatisfação com a Igreja Católica naquele tempo vai resultar naquilo que é chamado de Reforma Protestante. E isso dividiu os cristãos entre católicos e protestantes. E nós temos isso até os dias atuais. As principais causas da crise no cristianismo, nós podemos destacar que no século XV até 1469, os livros eram todos copiados à mão. Havia os monges copistas que faziam a transcrição daquilo que eles entendiam ser importante, tudo manuscrito. Johann Gutenberg, né, ele descobre, através de seus estudos e dedicação, a tipografia, que era um processo de impressão com tipos, né, caracteres móveis de metal, e isso possibilitou a reprodução em série de um mesmo livro. Então, isso favoreceu, porque o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia Sagrada, né? E a partir dessa impressão, muitas pessoas começaram a ter acesso às informações que estavam na Bíblia. Então, as pessoas, ao lerem a Bíblia, né, o conhecimento é tudo, gente, perceberam que a maioria dos padres não agia de acordo com aqueles ensinamentos que estavam ali. Porque, como eu falei inicialmente, eles vendiam indulgências. O que era isso? A pessoa cometia um pecado, ia lá, se confessava com o padre, confessava o seu pecado e, mediante um pagamento, o padre cobrava uma taxa e dizia: olha, está perdoado, meu filho. E aí aquela pessoa pagava para ser perdoada. Hoje nós sabemos muito bem que isso não é uma atitude correta. Enganavam as pessoas, vendiam peças sagradas, enfim, enganavam o povo. Essa que era a grande verdade. Então, a Igreja Católica, que fazia as missas, né, em latim, passou a ser muito criticada, porque a partir da Bíblia escrita, eles passaram a utilizar a Bíblia e a ministrar os cultos utilizando o idioma de cada região. Então, isso facilitava muito o entendimento daquilo que o líder religioso, no caso o padre, né, o monge, estava falando. Bom, isso gera uma insatisfação muito grande. Martinho Lutero, que era um monge, né, e aí nós vamos ver alguns destaques da Reforma Protestante, ele era alemão e ele seguia as concepções, os ensinamentos de Santo Agostinho, mas discordou quando, em 1517, o Papa Leão XV autoriza
que são as indulgências, né? A venda, por quê? Porque a igreja queria dinheiro. Autoriza a venda de perdão pelos pecados cometidos. O que o Papa alega? Qual era o objetivo das indulgências? Arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que existe até hoje, que está lá no Vaticano, em Roma. Lutero discordou daquela atitude da igreja e ele começa a questionar tudo aquilo que era ensinado pela igreja, escreve as 95 teses luteranas, prega na porta da igreja, cria uma insatisfação enorme e ele acabou sendo excomungado. Então ele passa sai pelo mundo afora viajando e vai divulgando aquilo que ele entendia como ser correto, né? O livre direito dos fiéis de terem acesso à Bíblia. E isso vai gerar uma polêmica muito grande e vai dar origem ao que hoje nós conhecemos como a Igreja Luterana. Depois de Lutero, a gente também tem a figura de João Calvino, que é a Igreja Calvinista, né? Já era francês, se identificava com as ideias de Lutero, foi perseguido pelas autoridades da Igreja Católica, foge para a Suíça, né? E vai para Genebra, mas ele impõe assim à população um sistema moral muito severo, né? Então há muitas críticas também a Calvino, porque quem não concordava com ele tinha também as mesmas práticas da Igreja Católica, mandava queimar na fogueira. Então era um tempo de muitos conflitos. Então, além da reforma da Igreja Luterana Calvinista, a gente ainda vai ver surgir a anglicana, não é? Então, Henrique VIII, que era casado na Igreja Católica, casado com Catarina de Aragão, queria anular seu casamento, porque ele tinha um envolvimento emocional com uma das damas da corte, Ana Bolena, e ele quer o divórcio, quer anular o casamento dele. Alegava que Catarina não dava a ele um herdeiro do sexo masculino, e o Papa Clemente VII, que era primo de Catarina de Aragão, discorda e não dá a anulação do casamento. Então, o que ele faz? Ele cria, Henrique VIII, a sua própria igreja, conhecida como Igreja Anglicana. E quando ele briga com o Papa, Henrique VIII ele se apodera das propriedades da Igreja Católica que já existiam na Inglaterra. Então, dessa forma, surge uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Eu vou deixar como sugestão de dever de casa para vocês os exercícios diversos, número 6, do número 1 até o número 15, está lá na página 16 e 17. E como atividade devolutiva número 2, eu quero que vocês façam uma pesquisa mais detalhada sobre o surgimento da Igreja Anglicana. Quero que vocês pesquisem mais sobre o Henrique VIII, sobre sua esposa, o que aconteceu. Esse é o objetivo da pesquisa. Um ótimo estudo para vocês.